Agora chegou a hora de deixar de utilizar a conta root, né? Para isso, nós iremos criar um usuário do IAM, configurar o MFA e fazer o primeiro login para validar se está tudo ok, se está tudo funcionando, para a gente seguir para a parte prática e começar a trabalhar com Lightsail de uma vez, né? Então, vamos nessa. Temos aqui o nosso console na página inicial, né? Novamente. Você vem até aqui e digita IAM, né? Sempre usa a barra de pesquisa para utilizar os serviços. Lembrando que uma vez que essa estrelinha esteja selecionada, ele passa a aparecer aqui na barra como um atalho, né? Isso facilita bastante. É bom fazer isso para os serviços que você utiliza mais. Então, só acessar o IAM. Ele vai carregar aqui a parte do serviço, né? A parte de configurações. Antes de ir direto para os usuários, vamos para a parte de grupos, né? Grupos de usuário. Os grupos, eles são formas de centralizar as políticas, né? As policies são os recursos ali que dão as permissões para utilizar os serviços da AWS. Elas podem ser conectadas com grupos ou podem ser conectadas diretamente ao usuário, né? É sempre uma boa prática usar os grupos para organizar as permissões, porque eles podem ser facilmente ali gerenciados, né? Você pode colocar várias pessoas dentro daquele grupo e não precisa ficar alterando manualmente. Então, imagina, você tem 100 usuários e aí todos eles fazem parte do mesmo time e possuem a mesma permissão. Se a policy tiver em cada usuário e você quiser adicionar ou remover uma nova, você vai ter que fazer isso 100 vezes. Então, se você tiver com todos os usuários cadastrados num grupo e precisar atualizar o grupo, né? Atualizando ali a permissão, adicionando ou removendo, você faz isso só uma vez no grupo e pronto, está feito. Então, vamos criar um grupo aqui. Como esse primeiro grupo, eu vou chamar ele de ADM, né? De administração, e vou atribuir uma policy gerenciada da AWS chamada Administrator, né? Full Access, para que nós possamos fazer aqui todas as tarefas possíveis sem precisar ficar logando na nossa conta root, né? Nem nada do tipo. Então, como esse é o nosso primeiro acesso, eu vou colocar como admin, né? Para não ter nenhum tipo de limitação aqui durante a execução das atividades. Basta pesquisar aqui e selecionar essa policy chamada Administrator Access. E basta ir até o final e Create Group. Pronto, nosso grupo está criado. Vamos acessá-lo agora aqui e adicionar as permissões, né? Vamos nessa aba de Permissions. E já vemos aqui que a permissão está adicionada, né? Na verdade, adicionamos no passo anterior. Então, essa janela também serve, se você vier aqui em Add Permissions, né? Você consegue adicionar novas policies. Nesse caso, como a gente já adicionou a policy de admin, ela já é suficiente aqui para fazer todas as atividades que a gente precisa, né? Então, beleza, podemos ir direto aqui para os usuários. Vamos em Add Users e criar o nosso usuário aqui, que será utilizado para administrar, né, a nossa conta e deixar a nossa conta root ali, nosso login de root guardado, protegido, né, e usá-lo só realmente quando for a única opção, né? Quando for uma tarefa que só a root faz, aí tudo bem, vamos utilizar. Então, segue aqui, eu vou criar um usuário chamado Paulo Roberto, né, que é o meu nome. Inclusive, é interessante você definir um padrão, né, um padrão muito comum de criação de usuários para logins, e-mails, né, e por aí vai, é usar nome, ponto, sobrenome. Nesse caso aqui, eu gosto de usar Paulo Roberto, né, que é o meu primeiro nome e o meu segundo. Aqui mais abaixo, ele tem a parte de Access Key, que são credenciais para você utilizar a CLI da AWS. Nesse caso, por enquanto a gente não vai utilizar, né? E vou seguir com a senha do console aqui. Então, basta marcar somente a segunda caixinha. Como toda a nossa operação será através do console, não há necessidade de criar as outras credenciais, né? Então, vamos usar só aquilo que é necessário. Aqui na parte de senha, você pode selecionar Custom Password e escolher a senha que você quer, ou simplesmente deixar a AWS gerar uma senha para você, né? E utilizar essa senha. Aqui você pode marcar também que o usuário precisa alterar a senha no próximo login. Isso é interessante para você estar criando um usuário para alguém, né? Para alguém do seu time. Você vem aqui, define uma senha qualquer, marca para que
ele seja obrigado a criar uma senha novamente quando fizer o login. Desse modo, você pode enviar a senha para ele através do e-mail, né, ou através de um chat ali, ou coisa do tipo. E uma vez que ele faça o login, ele vai ser obrigado a alterar a senha e vai mudar, né? Essa senha vai ser alterada e aí garante que só o dono do usuário, né, vai saber aquela senha que ele colocou, né? E não compartilha a senha com o administrador, né, nem com ninguém. Então é isso. Define aqui. Nesse caso eu vou desmarcar a caixinha, porque eu estou criando para mim mesmo, não preciso alterar a senha depois. Só ir em próximo, adicionar o grupo. Aqui temos o grupo ADM, que nós criamos na etapa anterior. E vamos seguindo aqui. Aqui tem a parte de tag, que você pode utilizar para identificar o seu usuário de alguma forma, né? Se quer marcar que ele é de um setor tal, ou coisa do tipo, você escreve aqui, por exemplo, setor ou departamento, e aqui como valor você colocar ele é do TI, né, ou coisa do tipo. Então você pode usar as tags para marcar os usuários. E elas são úteis ali para fazer algumas filtragens ou quando você precisa fazer algum tipo de automação. É útil para conseguir diferenciar os usuários ali. No nosso caso aqui não vai servir para muita coisa, mas fica aí a dica, né? Se você quiser utilizar, sinta-se livre. E só seguir em frente, ele vai chegar nessa tela de resumo, né, com aquilo que foi definido. Você clica em Create User, ele vai criar o seu usuário, né? Vai te dar essa mensagem e aí aparece nessa tela. É muito importante. Quando você cria, né, o seu usuário pela primeira vez com tudo aquilo que foi definido, ele disponibiliza um arquivo CSV que vem com o login que você precisa para fazer, né, a URL para poder fazer o login, o nome do usuário, né, a senha, aquelas credenciais lá, Access Key Secret, né, se você marcou a caixinha para poder criar. Tudo isso está disponível dentro desse arquivo CSV e ele não aparece numa segunda vez. Então, a hora de baixar é essa. Se por acaso você criar o usuário, esquecer a senha, esquecer alguma credencial e fechar essa página, não tem como baixar o arquivo de novo. Você vai precisar deletar o usuário que foi criado e criar um novo. Então, sempre que fizer a criação, já vem logo aqui e faz o download, né, da página, sem problemas. E aí, dentro desse arquivo CSV, vai ter tudo aquilo que você precisa, né, para poder fazer o login. Então, na próxima aula, nós seguiremos aqui fazendo o nosso primeiro login com a conta root. Então, te aguardo. Até a próxima.